Que o assassinato de Francisco Ferdinando e Sofia Chotek foi o estopim da Primeira Guerra Mundial, todo mundo sabe, mas o que pouca gente sabe é o que aconteceu com os filhos deles. Senhoras e senhores, bem-vindos ao canal Story Tour. Eu sou o professor Danilo e hoje vamos destrinchar a história dos filhos de Francisco Ferdinando e Sofia Chotek. Mas antes de irmos para o vídeo, deixa eu dar um recado que aqui no canal já saiu o vídeo do Francisco Ferdinando e da Sofia Chotek. E para quem é membro, saiu uma versão exclusiva e estendida do vídeo do Francisco Ferdinando, com 15 minutos a mais. Então se você gosta do canal, gosta de história, gosta do meu conteúdo e quer receber esses vídeos exclusivos, não perde tempo não, se torna membro do canal. Outra coisa é que você pode seguir lá no Instagram ou na rede das dancinhas, porque tem vídeo curto todo dia. Dito isso, bora pro vídeo! Francisco Ferdinando e sua esposa Sofia Chotek tiveram 3 filhos. Sofia, que era a filha mais velha, o duque Maximiliano e o príncipe Ernest. Essas crianças cresceram em meio às indisposições e humilhações que os pais sofriam por conta do casamento desigual que eles fizeram. Provavelmente, os rapazes nunca herdariam o trono austríaco, afinal, eles nem Habsburgos eram considerados. Mas devido ao assassinato de seus pais, a vida deles virou de cabeça para baixo. E eles viveram décadas e décadas de muito sofrimento e muita provação e separação. Mas pera. Para te contar essa história, a gente tem que voltar aqui um pouquinho no tempo. Senta que lá vem a história. Após a morte dos pais, as crianças foram acolhidas pelo amigo da família, o príncipe Jaroslav von Thun. Elas viveram primeiro em Konopist, um castelo perto de Praga, na República Tcheca. Contudo, ao final da guerra, as coisas mudaram drasticamente. A revolução poupou os Habsburgos do fim sofrido por sua contraparte, os russos. Eles foram apenas condenados ao exílio e não à morte. A ordem oficial que bania do país todo o Habsburgo que não renunciasse às pretensões ao trono não afetou Sofia, Max ou Ernest, pois pelas leis monárquicas eles nunca tinham sido Habsburgos, e o novo governo reconheceu a validade da renúncia feita em 1900 por Francisco Ferdinando, passando a considerar os 3 como cidadãos privados. Assim, quando as antigas propriedades e os domínios dos Habsburgos foram nacionalizados, Sofia, Max e Ernest ficaram isentos. No entanto, as coisas foram diferentes na Boêmia. Em 28 de outubro de 1918, a Tchecoslováquia declarou sua independência da Áustria-Hungria, fato que acenava com problemas para os órfãos que viviam em sua propriedade no castelo de Konopist. O governo da nova nação inicialmente colocou a propriedade sob a tutela de um administrador para que ele cuidasse dos bens. Porém, o nacionalismo tcheco crescia e junto com isso crescia também a hostilidade contra os antigos governantes Habsburgos, que passaram a ser vistos como ocupantes indesejáveis que por anos exploraram o país e seu povo. Além disso, na imprensa tcheca circulavam vários rumores sobre Francisco Ferdinando, e um desses rumores dizia que o arquiduque e o Kaiser Guilherme II haviam planejado a Grande Guerra no castelo em junho de 1914. Com os jornais inflamando a opinião pública contra o finado arquiduque e sua família, Henriqueta, irmã de Sofia Chotek, que passara a morar no castelo com os sobrinhos, começou a se inquietar por sua segurança. Afinal, aqueles eram tempos perigosos para as antigas realezas do continente. No dia 16 de abril de 1919, antes que alguém pudesse colocar Henriqueta e os 3 órfãos em segurança, o governo tcheco resolveu agir. Praga decidiu passar por cima das sutilezas legais e anunciou a expropriação de todas as antigas propriedades dos Habsburgos. Não foi uma decisão isolada, aconteceu também na Áustria. Em 16 de abril de 1919, o mesmo dia em que o governo tcheco se apressava em expropriar todos os bens Habsburgos, Sofia, Max e Ernest foram expulsos de Konopist. O administrador do castelo deu aos 3 apenas alguns minutos para pegarem suas coisas antes de despejá-los de seu lar. Cada qual poderia levar somente uma mala pequena com algumas roupas e seus livros escolares. Quando Max tentou retirar 2 retratos da família da parede de seu quarto, ouviu em tom rude que aquilo não mais lhe pertencia. Antes que as crianças saíssem, sua bagagem chegou a ser vistoriada, para que não levassem nada que o governo tcheco considerasse de valor. Os poucos objetos colocados às pressas na mala seriam as únicas lembranças do local que os 3 órfãos consideravam seu verdadeiro lar. Eles foram até proibidos de entrar no país para visitar parentes ou comparecer a funerais. Só poderiam entrar se tivessem a permissão especial do governo. Além de ser a casa deles, os castelos na Tchecoslováquia eram a principal fonte de renda para os irmãos. Assim, essa fonte de renda não existia mais.
Porém, eles não estavam tão pobres assim, eles ainda tinham algumas propriedades que pegavam o aluguel dessas propriedades para viver. O tempo foi passando e os órfãos de Sarajevo foram ficando adultos e começaram a trilhar seu próprio caminho. Sofia foi a primeira a se casar. Ela se casou com um primo distante chamado Frederico Notist. Eu acho que é assim que se fala porque meu alemão está meio enferrujado. Então quem fala alemão, me corrija aqui nos comentários. Vou deixar aqui na tela o nome desse camarada, porque só tem nome difícil nesse vídeo. Esse matrimônio foi realizado em 8 de setembro de 1920. Como esposa de um cidadão tcheco, Sofia pôde retornar ao país, onde passou a ter uma vida bem tranquila. Eles acabaram tendo 4 filhos, sendo que um deles recebeu o nome de Francisco, em homenagem ao avô falecido. Já o Duque Max de Hohenberg, após completar a educação secundária em Viena, se formou em Direito. De natureza calma e reservada como a mãe, ele continuou levando a vida, ocupando-se de sua carreira e construindo uma família. Em 16 de novembro de 1920, ele desposou Elizabeth, condessa de Waldburg, uma nobre de antiga e distinta família que os Habsburgos reconheciam como igual para fins de matrimônio. O casal acabou tendo 6 filhos. Ernest também se recolheu discretamente à vida privada. Após completar a educação secundária, ele estudou silvicultura, como o pai havia desejado. Ele foi o último dos 3 a se casar. Em 25 de maio de 1936, ele desposou Maria Teresa Wood em Viena. Ela era uma parente distante por afinidade, e o pai dela era um diplomata inglês. Em março de 1937, o casal comemorou o nascimento de seu primeiro filho, que recebeu o nome de Francisco Ferdinando em homenagem ao avô. A chegada desse filho foi a última alegria real que Ernest experimentou antes de seu mundo virar de cabeça para baixo. Tanto ele quanto Max não ocultavam suas simpatias monarquistas e desejavam a restauração do trono Habsburgo. Em várias ocasiões, entre 1936 e 1937, Max estimulou o apoio público à ideia de seu primo Otto restaurar o trono austríaco. Porém, as constantes exibições de poderio militar organizadas por Adolf Hitler em Berlim aterrorizavam-no. Na época, já corriam boatos de que a Alemanha poderia anexar a Áustria. A melhor maneira de evitar isso, segundo Max e Ernest, era fortalecer a Áustria e dotar o país de um líder firme e respeitável como Otto. As tendências monarquistas e anti-hitleristas dos irmãos não passaram despercebidas em Berlim. Os dois falavam às claras contra a Alemanha e sua política. Ernest foi surpreendido rasgando cartazes de Hitler colados nos muros de Viena. Para vocês terem uma ideia, ele foi forçado a se desculpar por isso. Por mais nobre que fosse a atitude dos irmãos, ela marcou os Hohenbergs como inimigos do regime nazista. Ernest, em particular, recebeu várias ameaças de morte. Temendo que pudesse acontecer, os dois levaram discretamente suas famílias para Viena na primavera de 1938. Eles se instalaram sem alarde no Hotel Imperial. Enquanto isso, o sogro de Ernest solicitava para eles a concessão de asilo na Inglaterra. No entanto, a embaixada inglesa não se mostrou simpática a esse pedido e insistia em afirmar que os nazistas eram civilizados e não prejudicariam os Hohenbergs. Com muita relutância, eles permitiram que Ernest, a esposa e o filho se abrigassem na embaixada. Porém, 2 dias depois, eles foram novamente relegados à própria sorte, sem proteção alguma. E o pior acabou acontecendo com eles. Durante esse breve asilo, em 12 de março de 1938, as tropas de Hitler marcharam triunfalmente sobre a Áustria. E Berlim anunciou que a Áustria fazia parte do Terceiro Reich. Max e Ernest tentaram se esconder no Hotel Imperial, mas quando os nazistas chegaram lá no hotel batendo na porta procurando eles, o gerente simplesmente mandou que eles fossem embora. Eles então foram para a casa do sogro de Ernest. 4 dias depois, quem estava lá batendo na porta às 7h99 da noite? Isso mesmo, a Gestapo. Sem alternativa, Ernest acabou sendo preso. Suas atividades antinazistas tornavam-no um inimigo do Estado. Mas ele era acusado também falsamente das mortes por negligência de vários mineiros que trabalhavam perto das suas propriedades. As minas não lhe pertenciam, mas os nazistas acharam a acusação suficiente para classificar Ernest como criminoso. Seu desaparecimento agitou a família. Dias depois, um amigo avisou Max que a Gestapo o procurava também por defender a restauração do trono Habsburgo. Se ele fugisse, seu irmão poderia ser morto.
de modo que em 18 de março, Max se entregou às autoridades alemãs. Os dois irmãos foram reunidos numa cela e sujeitados a interrogatórios brutais. Eles não tiveram julgamento. Tidos como inimigos do Terceiro Reich, ambos foram aprisionados no campo de concentração de Dachau, que ficava localizado próximo a Munique. Max tinha 36 anos e Ernest tinha 34. Passando pelo portão do campo de concentração, tinha-se a famosa frase: "O trabalho liberta". Max e Ernest foram fotografados, despojados do pouco que levavam e obrigados a ficar em silêncio enquanto lhes cortavam o cabelo. Depois de empurrados nus para os chuveiros coletivos, receberam uniformes listrados de tecido fino. Max teve de usar no seu uniforme um triângulo verde, que o indicava como prisioneiro político, e Ernest recebeu um triângulo vermelho, que era reservado aos criminosos comuns. Agora que eles eram seus prisioneiros, Hitler pessoalmente ordenou que os moleques Hohenberg não tivessem nenhum benefício do Estado. Em cumprimento das ordens de Hitler, os irmãos foram escolhidos para uma tarefa especialmente degradante. Eles passavam o dia limpando latrinas. Sem que os irmãos soubessem, aristocratas europeus e membros de famílias reais tentavam incansavelmente conseguir sua libertação. Houve pedidos até do Papa Pio XII. Foi a esposa de Max, Elizabeth, quem finalmente conseguiu sua soltura. Ela conseguiu isso graças aos contatos com Hermann Göring, um dos mais desprezíveis nazistas, e o segundo mais poderoso da Alemanha nazista. Ignorando as ordens de Hitler, ele concordou secretamente em conceder a Max liberdade condicional. Em 24 de setembro de 1938, guardas de Dachau agarraram Max sem explicação e o colocaram dentro de um trem para Viena. Certo de que estava a caminho de um julgamento apressado, seguido de execução, Max ouviu incrédulo a notícia de sua soltura. Ele não deveria patrocinar a restauração da monarquia, nem se envolver em atividades antinazistas, ficando obrigado a se apresentar semanalmente à Gestapo. Nessas condições, ele poderia voltar para casa. Perplexo, Max foi para seu antigo apartamento em Viena, que encontrou completamente vazio. Ele não tinha dinheiro e estava ansioso para se juntar à família em Artestein. Por fim, um porteiro emprestou-lhe o dinheiro da passagem, que lhe permitiu percorrer os últimos 100 quilômetros até seu castelo no Vale do Danúbio. O encontro com a família foi regado a lágrimas, antes que alguém fizesse a ele a pergunta óbvia: e quanto a Ernest, o que aconteceu com ele? Max só sabia que ele ainda estava vivo. No ano seguinte, os jornais chegaram a anunciar a morte de Ernest em Dachau. A família só mais tarde recebeu a notícia de que em setembro de 1939, poucos dias antes do início da Segunda Guerra Mundial, a Gestapo colocara Ernest no trem para outro campo de concentração. Ernest estava numa situação bem difícil. Ao contrário de Max, ele não fora classificado como prisioneiro político, mas sim como um criminoso comum, o que para os nazistas merecia punição especialmente dura. Debilitado por 17 meses em Dachau, Ernest mal conseguiu sobreviver ao inverno. Em 23 de março de 1940, ele foi transferido novamente para outro campo de concentração, que ficava próximo a Berlim. Teria sido fácil encenar algum incidente e executá-lo. O fato de Ernest ter sido poupado a esse destino deveu-se, sem dúvida, à contínua e barulhenta pressão internacional para libertá-lo. Os nazistas, porém, resistiam. Ele era o prisioneiro de número 17.739. Uma vez por mês, as autoridades lhe permitiam enviar à família um cartão postal, que não continha mensagem alguma, apenas seu número de prisioneiro para provar que continuava vivo. Esses postais eram tudo que a família sabia dele. O destino de Ernest continuava incerto. Sofia tentou obter sucesso onde a cunhada fracassara. Seu marido, Frederico, entrou para o Partido Nazista num esforço para manter a família em segurança. Os nazistas, sabedores de que Francisco era leal à família e à Boêmia e não a Berlim, não se deixaram enganar por esse estratagema. Sofia passou a apelar diretamente para o odioso Heinrich Himmler. Contando apenas com a rejeição, ela ficou espantada quando, no início de abril de 1943, Himmler se dispôs a libertar Ernest. E o fez por sua própria conta e risco, sem dizer nada a Hitler. Maria Teresa correu a Viena e, em 11 de abril, após 5 anos de separação, viu seu marido descer do trem. Mal o reconheci, admitiu ela. O homem estava assustadoramente magro e subnutrido. A libertação, tal como a de Max, era condicional. Ernest teria de comparecer semanalmente ao quartel-general da Gestapo em Viena.
sem nunca saber se voltaria a ser preso por alguma infração forjada. Mas as desgraçenças dessa família não param por aí. Os nazistas, precisando desesperadamente de soldados no final da guerra, convocaram todos os homens que pudessem ir para o fronte. Assim, mesmo estando muito fraco, com a saúde debilitada, Ernest teve que colocar um uniforme alemão e ir para o campo de treinamento. Felizmente, antes que ele pudesse ir para o fronte de batalha, a maré virou e os alemães foram derrotados. Ele só teve que passar por um período de perrengue porque Viena estava sendo bombardeada pelos aliados. Foi então que as tropas soviéticas entraram em Viena, libertando a cidade das garras dos nazistas. Ernest e a esposa passaram 2 semanas como refugiados, vestindo as mesmas roupas e vivendo de caridade dos outros. Até que no fim, eles conseguiram retornar para casa. No castelo de Auterstein, Max também teve de se haver com os russos vencedores. Os comunistas substituíram os nazistas na ocupação do país. Ninguém sabia o que iria acontecer. Os comunistas tinham a fama de serem rudes e brutais com os nazistas e com quem colaborava com eles. Nascido filho de um príncipe herdeiro, Max podia ter sua vida em risco. Porém, dias depois, quando oficiais com peito cheio de condecorações entraram no castelo, Max não duvidou de que seria fuzilado. Porém, entretanto, todavia, ao contrário, os oficiais apenas expressaram sua satisfação. Sabiam muito bem quem era meu pai e todos os detalhes de sua passagem pelo campo de concentração, contou o filho de Max, o Duque George. Após cumprimentá-lo respeitosamente, informaram ao surpreso Max que o estavam nomeando major do exército soviético de ocupação e deram-lhe uma abraçadeira com a inscrição em cirílico para poupá-lo de quaisquer incidentes desagradáveis com as tropas regulares russas. A guerra havia terminado, mas a Áustria ainda era um caos de incerteza. Só depois de muita dificuldade, Max e Ernest puderam finalmente fazer contato com sua irmã Sofia, e só então tomaram conhecimento das tragédias que ela também havia enfrentado. O exército de Hitler convocara seus 2 filhos mais velhos, Erwin e Francisco, enviando-os para combater os aliados. Em fevereiro de 1945, chegou de Berlim a notícia de que Francisco, então com 22 anos, havia morrido lutando na Prússia Oriental. Pouco antes do fim das hostilidades, ela descobriu que Erwin também fora mandado para a frente oriental, e nada mais soube dele. Sofia contou a seus irmãos que Erwin simplesmente havia desaparecido. Fim da guerra e nada de sossego para a família. O governo tcheco resolveu expulsar todos os alemães boêmios do país. Documentos oficiais do novo governo classificaram erroneamente Sofia como Habsburgo, de modo que as terras e os bens de seu marido foram confiscados. Era a volta do pesadelo, a repetição da tragédia. Levando seus 2 filhos mais novos, ela e o marido subiram na carroceria de um caminhão no dia 2 de abril de 1946. E atravessaram a fronteira com centenas de outros imigrantes forçados. O único lugar para onde poderiam ir era o castelo de Auterstein, onde de novo teriam de enfrentar um futuro incerto em meio à confusão deixada pela guerra. Os filhos e netos de Francisco Ferdinando e Sofia agora estavam todos juntos e salvos. Mas faltava apenas Erwin. Somente em 1949 chegou a notícia de que ele havia morrido em 1º de setembro. Erwin estivera vivo todo esse tempo, num campo de prisioneiro de guerra soviético perto da Cracóvia. Sofia, Max e Ernest agora lutavam para refazer suas vidas pela 3ª vez. Décadas de tragédias em comum ligaram ainda mais estreitamente os 3 irmãos. Tendo perdido tanta coisa em assassinatos, guerra, prisões e revoluções, os irmãos resolveram dedicar o resto de suas vidas a um presente otimista. Ernest foi o primeiro dos irmãos a morrer. Morrera em 5 de março de 1954 de ataque cardíaco, e ele só tinha 49 anos de idade. Em 1950, o povo de Auterstein elegeu Max prefeito, cargo que conservou por 1 década, vivendo calmamente como nobre rural no castelo herdado de seus pais. Porém, em dezembro de 1961, quando a família se reuniu no castelo para comemorar o Natal, Max estava seriamente enfermo, cansado e, como a mãe e o irmão falecidos, sofrendo do coração. 2 semanas depois, queixou-se de dores no peito. Seu filho Pedro levou-o às pressas de carro para Viena para que recebesse tratamento adequado. Mas era tarde demais. Em 8 de janeiro de 1962, Max faleceu de infarto aos 59 anos de idade. Então, só restou Sofia. Tendo perdido os pais, 2 irmãos, 2 filhos e o marido em 1973,
ela viveu discretamente na Áustria, recebendo os netos em aposentos adornados com as imagens consumidas de sua juventude quase lendária no alvorecer do século. Sofia viveu para ver atores representarem seus pais nas telas de cinema, e nem sempre esses filmes eram bem lisonjeiros ao Francisco Ferdinando. Em 27 de outubro de 1990, ela faleceu aos 89 anos. Depois de 76 anos dos eventos que antecederam a Primeira Guerra Mundial, a morte reunia a família inteira. Então é isso, pessoal. Chegamos ao final de mais um vídeo e espero que vocês tenham curtido essa história. Curtido não, né? Se compadecido, porque pense numa família que sofreu. Meus amigos, os caras perderam o pai e a mãe, né? Assassinados, aí viram a Primeira Guerra Mundial. Não, tu é doido, é muita desgracença aí. Eu acho que essa foi uma das histórias mais desgracenças que eu contei aqui no canal. Mas enfim, se você quiser contribuir com algo que eu deixei passar, deixa aqui nos comentários. Se você quer corrigir algo, deixa aqui também nos comentários. Lembrando que aqui no canal já tem vídeo do Francisco Ferdinando, tem a versão estendida para membros, então torne-se membro e assista essa versão. Tem também da Sofia Chotec e agora tem dos filhos deles. Agora tá faltando de quem? Quem comenta aqui o que tá faltando? Tá faltando ele mesmo, Gavrilo Príncipe, o cara que matou o Francisco Ferdinando. Vai ter vídeo dele também. E ó, não esquece de deixar o like, se você não for inscrito se inscreva e considere se tornar membro do canal. Dito isso, falou!